Olá, boa tarde, 16 horas e 1 minuto. Muito obrigada a você que a partir de agora está aqui no Via Paulista, iniciando a nossa programação. Agora às terças e quintas-feiras, a gente começa a nossa programação às 16 horas. Então eu desde já agradeço a todos vocês que estão conosco pela internet, no www.radiotrianon.com.br, 810 em Santos. Você que também nos acompanha no 740M, que é aqui, e também na live. Estou tentando, viu, gente? Porque toda hora tá caindo na internet. Estamos com um probleminha aqui nos retransmissores da net. Olha só, vê se pode. Mas eu tenho aqui a imensa satisfação de voltar com uma pauta maravilhosa, porque na última semana nós tivemos alguns eventos que estão relacionados com vídeos e games, que é o que bomba na internet, e que foram inusitados. Então essa pauta volta, porque foi justamente essa questão que fez com que isso tudo retornasse aqui na nossa programação hoje. Então estão aqui, então a gente vai seguir aqui por ordem dos mais velhos. Eita! O Fábio então será o chamado inicialmente. O Fábio Chitacubo, que está aqui do meu lado, que aí é o mais novo. Eu já estou chamando o Fábio, que é o mais novo, que não é o mais velho. E eu dizendo, tá vendo, Fábio? Isso aí. Você é o mais novo. Pega o microfone, querido, bem pertinho. Tudo bem? Tudo você. Tudo bem. Então quer dizer que muitas cabeças rolaram nesses dias aí por conta de games, né, Fábio? Verdade. Porra. Muitas. Muita. Henrique, tudo bem? Boa tarde, Henrique. Boa tarde. O Henrique Takimoto Ujasa, que também está conosco. E hoje nós temos também o prazer de receber a Natália Ogura. Natália, você precisa falar pertinho do microfone, querida. Certo. Tá certo? A todos. A Natália, que é japonesa e que faz tradução para empresas aqui no Brasil, e a gente vai saber justamente desse seu trabalho, entre outros, né? Porque a Natália, que também faz e está em trabalhos paralelos aqui com o Henrique e também com o Fábio. Mas a gente iniciando já a nossa programação, eu quero perguntar para o Henrique. Henrique, como é que estão as coisas na questão do programa de TV? Olha, a coisa tá indo um negócio bem legal. Aqui a gente tá na fase de gravação ainda do piloto, os primeiros episódios, né? E vai ser bem interessante. Algumas coisas a gente ainda não pode comentar por fora, assim, mas o legal a gente vai falar bastante da cultura oriental, né, seja da música, da TV ou até dos videogames. Então isso aí já vai ser uma coisa assim que o roteiro vai estar entre eu, o Fábio e a Tânia. E no caso, quando vocês falam desses programas para um público oriental, vocês já têm uma média de público que já busca esse entretenimento, esse conteúdo? Como é que é isso? No que vocês estão se baseando? Bom, na verdade aqui no Brasil, pelo menos década de 80 era mais animação, era uma coisa mais underground, né? Então o pessoal ia para centro cultural, esses lugares para se reunir para ver, ler e tal. Depois da década de 90 começou realmente o público a aumentar. Cavaleiros do Zodíaco, músicas japonesas vindo para cá direto, assim, a galera das bandas. Depois de 2000 é que estourou, então começou com as bandas japonesas e agora é as bandas coreanas que estão em alta, né? E aí é isso que a gente trabalha aqui todo mundo junto, inclusive. Então assim, tá em alta, a gente tá aproveitando agora essa onda toda para pegar as informações que até no próprio Google mesmo tá aumentando mais, porque a fanbase brasileira aumentou bastante. Então, e essa questão também dessas descendências, ou mesmo dessas famílias, sim. Elas chegaram nos últimos tempos, muitos coreanos para cá. E que segmento? A gente sabe que tem muito segmento de confecção, mas é isso mesmo? Ou tem outros segmentos também? Tem segmento de música, de comida. Eles estão todos concentrados muito no Bom Retiro. Sim. E já faz uns 10 anos que eles estão no Brasil, tanto com a parte cultural deles, de música, de comida, tradicional, dança. E hoje faz uma cena de 10, 11 anos que eles estão no Brasil. Né? Certo. E aí eles começaram a, evidentemente, e também colocar a cultura deles aqui, assim como a japonesa. A Natália sabe muito bem disso, que a Natália que nasceu aqui no Brasil e foi para o Japão com 5 anos. É isso, Natália? Não, foi um pouquinho diferente. Então fala. Eu fui com 8 meses para lá e voltei com 5 anos de idade. Sim, eu entendi que tinha alguma coisa de 5, então vamos lá. Então, aí nasci no Brasil. Fala bem pertinho, traz para cá, isso. Na cidade de São Bernardo.
Aí, com o passar de alguns meses, a família optou por ir para o Japão, como DKC, que é o termo, né, utilizado. Aí fiquei lá até aproximadamente meus 5 anos de idade e voltei para o Brasil. Voltou toda a família. Voltou todo mundo. E aí, depois disso, vocês voltaram mais algumas outras vezes, mas isso a passeio. Exatamente, umas 2 vezes. Em 99 e a outra vez foi na virada do ano de 2003 para 2004. E quando você fala que você faz tradução e ajuda de intérprete também em eventos japoneses, é porque na sua casa vocês falam japonês? Então, Como é isso? quando pequena, eu não queria vir para o Brasil. Ah, Então, teve uma adaptação meio forçada para cá. Porque em termos de questão de saúde, assim, hoje em dia pode ter mudado, mas antigamente eles eram muito fechados, restritos. Parece que não se atualizavam. E devido à patologia que minha mãe apresentava, que no caso é eclâmpsia, pressão alta durante a gestação, ela teve que voltar aqui para o Brasil, porque foi recorrente, porque na minha gestação, ela teve este problema, e no caso lá, ela engravidou do meu irmão, e lá não estavam compreendendo os sintomas da patologia, medicamentos não estavam, surtindo efeito, e justamente por causa disso, ela optou por voltar para o Brasil. Era uma coisa temporária, mas houve uma proposta de emprego legal para o meu pai, da área que ele já atuava aqui no Brasil antes de ir para o Japão, e acabou se optando por ficar para cá mesmo. no fim eram para vocês dois nascerem aqui no Brasil, né? Exatamente. Apesar que vocês hoje têm a dupla nacionalidade, né? Você e seu irmão, mas na realidade acabaram nascendo aqui no Brasil. Sim. E aí fala por mais o japonês, então, no caso, na sua casa? Então, é justamente pelo fato de eu não querer voltar, aliás, ficar aqui no Brasil, eles passaram a falar só português comigo dentro de casa. Para forçar eu a aprender a língua. Porque eu me recusava, falava só japonês. Então, era muito comum eu não conseguir falar com crianças. Falava só com adultos, pessoal que entendia o que eu dizia. Aí, com o passar do tempo, que eu fui me adaptando e falando português. Mas, normalmente, em casa, a gente pode iniciar um diálogo tanto em português quanto em japonês, tranquilamente. E aí, num passado recente, onde as empresas japonesas também começaram a chegar no Brasil, uma coisa assim já de algum tempo, né? 20, 30 anos, mas você é uma jovem que aproveitou essa onda de uns 10 anos para cá e também começou a transitar nesses eventos que são corporativos e tudo mais, que foi por acaso, né? Que também aconteceu isso. Foi justamente no evento onde teve um perrengue por lá. Exatamente. E você teve que dar um pitaco e que acaba que você entra nesse segmento também, né, Natália? Isso. Você é conhecida como pelo Facebook? Cada um aqui é conhecido de outra forma nas redes sociais, né? É de outra maneira. Você é conhecida, você é a famosa quem? Eu sou conhecida como Tia Kai. Você tem um personagem que você também... No caso, não. Eu não interpreto nenhum personagem. Eu simplesmente gostava do visual de um baterista de uma banda chamada Gazeto. E nós temos feições parecidas realmente. Então era questão só de uma maquiagem, trabalhar o cabelo, fazer umas roupas bem parecidas que realmente ficava semelhante. E tanto é que não fui eu que autodenominei Tia Kai. O pessoal começou a me chamar de Tia Kai. Aí então o pessoal vinha, você é Tia Kai? Eu ficava, quem é Tia Kai? Será que sou eu? Aí depois que eu vi, começaram a me marcar nas fotos, colocaram legenda, eu falei, então esse é meu apelido. Eu não estava sabendo. Desde 2007 mais ou menos, que ficou como Tia Kai. 10 anos, né? Praticamente. E quando você faz alguns trabalhos, que você se apresenta também, né? Você usa esse apelido ou não? Nas coisas que você faz? Assim, depende de qual segmento, né? Se é realmente voltado a visual, a parte de moda e tal, maquiagem, cabelo, essas coisas, realmente eu uso Tia Kai, porque já é um veículo que está em andamento para mim. Então, por exemplo,
vamos ver a roupa da Tia Kai. Todo mundo já sabe quem é, já sabe qual segmento que é, qual estilo que mais ou menos segue. Aí, por exemplo, aí você fala, o estilo da Natália. Eles vão falar, que Natália? Interessante, né? Aí fala, da Tia Kai. Eu sei quem é a Tia Kai. Entendi. Muito legal. Essa coisa que mistura o teu eu verdadeiro e com o que você traz da tua imaginação e aquele que você quer mostrar no teu cotidiano, gozado que o Henrique faz mais sucesso todos os personagens do que a pessoa, como é isso? No meu caso, por exemplo, meu apelido, Yatá, ele veio a partir de uma música que era de um cosplay que eu fiz lá em 2003, 2004. Agora, o Mário é o que tá ficando mais, mas aí o pessoal sempre se divide entre os dois apelidos e tal. Agora, tipo, por exemplo, o pessoal me vê como Mário e me chama pelo Yatá, que é o apelido, então... Mas o porquê do Yatá tem um motivo, né? Tem. Que... Você pode até contar, né? Mas é um motivo que, dependendo do momento, pode dizer que não pode ser falado antes das 10 da noite. Peculiaridades. Peculiaridades. Isso acontece mesmo no meio que a gente transita, né? Sim. Que sem querer sai um apelido fora da hora ali, mas que não pode ser falado em todas as horas, né? Conforme a hora não dá pra falar, né? Sim, nesse caso veio em cima de uma piada que veio de uma música que seria uma espécie de um Cacete Planeta do Japão. Então, assim, aí a piada tem a ver com 6 homens apenas de cueca dançando uma música. Então... Ô Henrique, deixa eu dizer a você. Cueca, né? É o cosplay de Adão, por assim dizer. Então quer dizer... É igualzinho o Adão. Exato. Então quer dizer só que folhinha, mas não tem problema. Aí a gente já sabe, já deu pra gente identificar qual a cena que você está tratando. Henrique, você falou há pouco aí o Cacete Planeta do Japão. Por exemplo, quem tem a televisão japonesa aqui no Brasil... E tem também a coreana, não sei, tem a coreana também? Tem a coreana, tem. E a gente assiste e não entende nada, né? Então, quando você falou Cacete e Planeta, é mais ou menos nesse estilo mesmo, dessa pegada. Eu não consigo ver aqueles programas, porque eles são daquelas emissoras também educativas e tal. Sim. As emissoras são abertas, como aqui? Depende muito de cada emissora, na verdade, né? Porque tanto TV aberta quanto TV a cabo, ali é meio que assim, tem muito canal. Aqui no Brasil a gente vê 2, 3 canais no máximo, lá eles têm muito mais que isso. Né? Então assim... Não, então, mas existem, é isso que eu estou querendo dizer. Nós aqui temos canais abertos aí, uns 6, né? Mais ou menos 6 ou 7. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. E lá também vão existir canais que tem todos esses tipos de programação, porque essa aqui é nacional, a que a gente vê aqui, é uma coisa mais, né? Todo mundo sempre começa a programação, tá todo mundo em reverência e tal, assim, o tempo inteiro. Quando é um programa, quando é um programa de humor, como é que é isso? Bom, eles têm muitos segmentos de humor, inclusive mais estilos diferentes do que a gente vê aqui no Brasil pelo próprio brasileiro, né? Os próprios comerciais deles é bem cômico. Exato, tanto que os comerciais de hoje em dia aqui do Brasil, né? Por exemplo, os comerciais de hoje que a gente está usando os limões lá da Pepsi, esses negócios assim, estão usando bastante 3D, algumas piadas meio diferentes. E no Japão era usado isso aí, década de 80 e 90 nos comerciais, assim. Então hoje eles estão estranhando os comerciais brasileiros, porque é coisa mais do passado deles, não do atual. Então é uma coisa até engraçada isso, tipo, cada país evolui num ritmo diferente, mas acaba chegando no mesmo lugar em algum momento. Não, é aquela coisa, né? Tudo se copia, né? Porque, na verdade, você repagina, mas tudo tem uma matriz, né? Alguém deu o start daquela criação, né? Principalmente quando se fala de criação. Por isso que eu estou dizendo que como nós não temos acesso aos outros canais, porque a gente vê aquela televisão que é a TV da educação, né? Como se fosse uma cultura aqui no Brasil. É o que a gente vê quando chega do Japão, quando chega da Coreia. É a televisão nacional, né? Que chega para nós. É uma outra postura, tem um outro... Tem uma programação diferenciada. Totalmente, mais voltada para a educação, aqueles desenhos que é o mesmo estilo quase que o da TV Cultura, né? É aquele desenho pedagógico, né? Aquela coisa mais ou menos assim. Então, é que anime, na verdade, ele tem categorias e subcategorias. Então a gente não pode denominar como uma coisa só. Tem o shoujo, que é mais voltado para... O shoujo é o de meninas, o shonen é o de meninos. Nossa, são muitas categorias. Na verdade, o público é trocado, mas tudo bem. Normalmente é trocado. Porque assim, lá as animações que são feitas para garotos assistirem, é mais garotas que vêm. E vice-versa.
né? Ah, então quer dizer, quando você tem uma animação que é a menina que faz, ela tá fazendo pro menino assistir. Não exatamente. Diferente. Por exemplo, pensa só. Lá tá em alta fazer animações, ou no caso o mangá, que é o quadrinho, de esportes. Então, tem-se aquela impressão, aquela ideia de que esporte chama a atenção do público masculino. Porque geralmente, quem é a maior parcela que pratica esportes é o masculino. Entretanto, eles têm uma popularidade absurda dentre o público feminino. Ah, sei. Talvez pelo pequeno apelo de mais homens, personagens homens do que sim, femininos, entendeu? então. Mas aí depende do anime, Inverte, né? Todos os esportivos são assim. Sim. A maioria, a grande maioria. Não tem nenhum esportivo que foge à regra. Verdade. Air Gear foge. Air Gear não é esportivo. Como não? Então, a categoria na qual eles atendem não é esportivo. Entendeu? Não que o patins não seja um esporte. Pelo contrário, patins, por favor, é um esporte. Mas da forma que eles abordam, que eles utilizam, não é um esporte. E quando vocês falam isso, esses programas que vocês estão citando estão na televisão ou tá na internet? Tá na televisão, Para no nós, Japão. na internet. Entretanto, para o Japão, seu devido horário e canal, é passado na TV aberta sim. E aí, no caso, vocês, quem está assistindo isso no mundo inteiro, que está aberto na internet pelo canal, né, que vai eles têm também ali, e vocês têm como avaliar o número de brasileiros que estão acessando tudo isso? Tem um termômetro aqui para vocês avaliarem isso? Essa parte é meio complicada, né? Porque... Mas Google Analytics, essas coisas assim, estatística, né, que a gente vê na internet mesmo. Então, eu tenho contato muito com esse público que gosta desse tipo de animação, da cultura japonesa, e sempre tem aquele... É como, por exemplo, aqui as novelas, sempre tem aquele assunto que está na boca do povo. Sempre. Então, quando você está no meio deste público, é muito comum você ouvir falar sobre alguma animação específica. Que tá rolando você já viu esse, você já viu aquele. Então, é dentre essas conversas que dá para ver como a popularidade está. Outro fator que a gente pode utilizar como termômetro é o Facebook. O Facebook nos auxilia muito, o nível de compartilhamentos, comentários com relação ao episódio novo que foi lançado. Então, o pessoal tá muito ativo em comentar ou pôr fotos, gifs, trechos, né, pequenos vídeos. Então, eu tenho como base o meu Facebook, que eu vejo muita gente falando sobre uma determinada animação em determinada época. Essas animações são todas produzidas no Japão? É a indústria japonesa que produz isso? A grande maioria. Sim. Coisa ou Porque outra agora eles fazem... tá começando uns animes coreanos. Sim. E às vezes tem aquelas parcerias, né? Tipo, uma parte da animação é feita no Japão, outra parte na Coreia, outra parte na China. Então tem a terceirização em alguns. Depende muito de qual empresa que tá fazendo. Antes não era assim? Não, antes eu acho que era um público mais fechado. Tipo, coisa que era produzida no Japão era só japonês. O que era produzido na Coreia é só na Coreia. Eles não se misturavam. Então, é porque os japoneses eles têm uma postura bem diferente, por exemplo, com a americana que a gente está acostumado. Os americanos, por exemplo, eles fazem um filme para o mundo. Então, não fica apenas restrito aos Estados Unidos. Vem para a América do Sul, vai para a Ásia, vai para a Oceania. Os japoneses, eles não tinham esse costume. Tanto é que, por exemplo, quem é fã de cultura japonesa, assim, por exemplo, uma banda, você quer adquirir o CD, o álbum deles, era uma luta, porque você tinha que achar alguém lá no Japão para comprar para você e enviar para cá. Eles não tinham essa preocupação de atender o mundo, basta atender o nosso, que seria só os japoneses. Então, as animações também ficavam restritas a isso. E vocês têm ideia, assim, qual é o país onde tem a comunidade japonesa, fora os Estados Unidos? O Brasil está em que lugar? Ele é um dos mais fortes. Se não me engano, ele tava... Tinha uma época que chegaram a falar que tava entre primeiro e segundo lugar. O Brasil, assim, de maior colônia japonesa. O Brasil é o primeiro. É o primeiro agora? Depois vem a Argentina. Né, não, porque tinha umas épocas que tinha, né, as dúvidas lá, que o pessoal não tinha estatística correta, né? Mas assim, por exemplo, agora tá aumentando bastante chinês e coreano aqui, mas antes era japonês, é o que mais tinha. Então, era só japonês. O olhinho puxado que era... o pessoal fala que é japonês. O bairro da Liberdade, por exemplo. Não, o bairro da Liberdade era concentração só de japonês. Exato. O que eu quero dizer é o seguinte, porque na medida que realmente aumentou esse potencial de japoneses no Brasil, e quando a gente
ouve vocês dizendo que no passado não tinha essa abertura para as produções chegarem até aqui. Sim. Evidentemente também chegou para eles o número de jovens descendentes japoneses que estavam por aqui e que começaram também a usar toda essa cultura e observar e seguir, principalmente com o Facebook. Todo mundo começou a saber o termômetro de tudo. Mas isso aí não por isso vem que só do começou a Facebook. chegar, né? Vem desde o Orkut isso aí. Fê Maria. Desde o Orkut, que tinha as comunidades de anime, de J-Rock, de K-Pop. Daí o pessoal migrou do Orkut pro Facebook. Aí expandiu um pouco mais ainda. Sim. Tá. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos pedir uma música que, infelizmente, da próxima vez, vocês tragam, por favor, algumas músicas pra gente saber do que vocês estão falando dessas bandas, né? Opa. Não deu tempo aqui, chegou, não deu tempo da gente preparar isso, mas vamos de música. Certo. Então, estamos apresentando... É isso, né? Dia Que a gente tá falando, tá bom? Sim. Tá bom? Tá vendo como... Vai fluindo, vai fechando o assunto por aí. Aquela coisa, então aí a gente continua indo ao vivo até as 4h30 mesmo? Ou até as... Não, até as 5. Até as 5? Hoje até as 5. Eita, quantas músicas vai ser até a gente voltar? Mais uma, né? Aí. Assim. Então deixa eu parar e depois voltar aqui, né? Porque senão acaba todo... A memória. Memória e bateria.